Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para mim e não custa nada, é só você colocar o seu e-mail. Então, qual que é a história de hoje? Você conhece a fábula O Escorpião e o Sapo? Ouça! O escorpião e o sapo. O escorpião aproximou-se do sapo, que estava à beira do rio. Como não sabia nadar, pediu uma carona para chegar à outra margem. Desconfiado, o sapo respondeu: Ora, escorpião, só se eu fosse tolo demais. Você é traiçoeiro, vai me picar, soltar o seu veneno e eu vou morrer. Mesmo assim, o escorpião insistiu, com o argumento lógico de que se picasse o sapo, ambos morreriam. Com promessas de que poderia ficar tranquilo, o sapo cedeu, acomodou o escorpião em suas costas e começou a nadar. Ao fim da travessia, o escorpião cravou o seu ferrão mortal no sapo e saltou ileso em terra firme. Atingido pelo veneno e já começando a afundar, o sapo, desesperado, quis saber o porquê de tamanha crueldade. E o escorpião respondeu friamente: Porque essa é a minha natureza. Lembrando que essa é uma fábula e como as fábulas nos ensinam. São histórias curtas em que os animais têm características humanas, eles falam e nos ensinam muitas coisas. Como é importante nós aprendermos com as fábulas e com tantos textos. Essa fábula, ela nos ensina o quanto que há pessoas cruéis que prejudicam umas às outras. E isso faz parte da índole da pessoa. E quanta decepção, quantas vezes nós não esperamos uma traição e a pessoa faz isso como se fosse algo muito normal. Essa fábula eu já conhecia, inclusive foi citada pela autora Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra. Ela escreveu um livro com o título Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. Ela, no início do livro, ela citou essa fábula para falar sobre os psicopatas. Então, olha o quanto que isso é forte, mas lembrando que tem pessoas de má índole também, não se caracterizam como não são diagnosticadas como psicopatas, mas têm um comportamento muito parecido com esse do escorpião. Essa fábula nos ensina que há pessoas cruéis que podem prejudicar os outros numa tranquilidade, mesmo quando não é do seu interesse, porque faz parte da índole dela mesmo, né? E isso é muito complicado, porque eu já conheci pessoas assim e eu acredito que você deve conhecer pessoas desse jeito também. A natureza de cada um sempre se revela. É mais ou menos essa mensagem que se passa em relação a essa fábula. O sapo acreditou no escorpião porque ele garantiu que não tinha interesse algum de prejudicar, mas quando menos esperou, houve a traição. Ela, muitas pessoas se comportam como escorpião, sem dúvida alguma. E nós temos que tomar cuidado para não ser o sapo também, né? De acreditar em tudo. O escorpião nos revela uma grande ingratidão, não tenho dúvida quanto a isso. Mas precisamos estar atentos. O amar uns aos outros não quer dizer leve para sua casa e permita que faça mal para você. Quantas pessoas com boas intenções acabam fazendo mal. Eu tive vivências desse tipo e eu acredito que você conhece ou já viveu algo assim. Eu tive uma situação em que eu quis ser generosa com a pessoa, levando em consideração a sua vida, né? Solitária, vamos dizer assim, e eu me senti exatamente como aquele ditado. Eu dei a mão, a pessoa pegou meu corpo todo, né? E eu adoeci, inclusive, por conta disso. Então, a gente tem que ficar esperto, tem que aprender, tem que estudar ambientes, tem que observar olhares e ver a maldade de tantas pessoas. Infelizmente tem, e a gente não pode negar. Eu vejo assim muitas pessoas, principalmente com fé, religiosas, têm uma fé tão grande em Deus e acaba achando que
tem aquela impressão assim, eu vou amar todo mundo, tratar bem todo mundo, querer estar bem com todo mundo. E isso é muito complicado, porque inclusive na Bíblia há muitas passagens de traição. E Jesus não nos enganou. Em vários momentos nós vemos, ele foi traído. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muitas vezes tem pessoas que estão próximas a nós, se dizem nossos amigos e não são. Então não é só caso de psicopatia, tá? São pessoas que são maldosas mesmo, principalmente por conta das suas dores emocionais. Mas isso é fato e a gente não pode estar cego para isso. Se você quer entender uma pessoa, não escute as suas palavras, observe o seu comportamento. Isso é de um aprendizado imenso. Vou dar um exemplo. Eu tive uma experiência uma vez de conversando com uma pessoa, comentar sobre algo que eu tinha omitido de alguém, por um bem maior. E essa pessoa, ela falou, omitir é a mesma coisa que mentir. Isso é grave, é muito grave. Não sei o que. Daí a gente conversando, falei que dependendo do caso, principalmente de doenças, muitas vezes precisa omitir no primeiro momento da pessoa, se ela está debilitada, por exemplo, e depois conta a verdade. Claro que a verdade é importante, mas tem alguns momentos na nossa vida que há necessidade de omitir até mesmo para não ofender a pessoa, né? Então, e essa pessoa falou, fez um discurso lindo, maravilhoso, e ele é um homem, né? Ele era um mentiroso de primeira. Mentia pro filho, mentia para as outras pessoas, porque eu sou o máximo, e se achava. E aí você fala, gente, comportamento não condiz com a fala. Então tá tudo bem, a minha opinião, dependendo da situação, se for delicada, omitir para depois preparar para falar a verdade. Isso não é mentir. Então depende da situação, há necessidade disso, principalmente em casos de doença. A pessoa já está debilitada. Como que você dá uma notícia de um diagnóstico horrível para ela? Então teria que esperar até o momento que ela estivesse um pouquinho melhor para suportar isso. Então tem algumas situações que há necessidade da omissão, só que não em tudo. Então a gente precisa ter discernimento para perceber em qual situação eu devo falar ou a situação que eu devo omitir. Enfim, tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Ame todos, mas selecione quem está do seu lado todos os dias, porque infelizmente há muitos escorpiões escondidos por aí. Beijos, até o próximo vídeo.